com o pastor Zé Antônio, aquele pastor, aquele cantor português que nós cantamos algumas músicas dele, aprendi com ele, que diz com uma música, eu não me lembro se foi ele que fez, Tânia, ele fez muitas letras, que ele diz o seguinte: quando você não sabe mais o que fazer, você já orou, você já jejuou, você já chorou, e não abre as portas para aquilo que você necessita. Quando você não sabe mais o que faz só uma coisa: adore a Deus. Adore a Deus, não importa o quanto você está machucado, adore a Deus, porque as portas se abrirão. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Pai querido e Pai amado, eu quero agradecer-te por esta reunião que fazemos no nome do Teu Filho Jesus. Ela só é possível porque o Senhor enviou o Seu Espírito Santo a cada um de nós e está no meio de nós. Eu te louvo, Senhor, por cada vida, cada família aqui representada. Sei que foi o Senhor que trouxe cada um, sei que o Senhor tem um propósito na vida de cada um, que já está recebendo a unção deste lugar agora mesmo, porque o Senhor está presente e o Senhor ama a todos, todos sem exceção. Queremos, Senhor, realmente te amar como o Senhor nos amou, porque o Senhor nos amou primeiro. Queremos, Senhor, expressar o nosso mais alto louvor em gratidão e adoração pela nossa salvação eterna, pelos milagres que o Senhor tem feito em nossas vidas, por suprir todas as nossas necessidades, por nos livrar de todo o mal e para nos dar sabedoria. Queremos, Senhor, seguir em frente, olhar para Ti, nos recusamos a olhar para trás, nos entregamos totalmente a Ti, bendito Espírito Santo, para que o Senhor fale aos nossos corações e que esta fala seja gravada na nossa mente, gravada nos nossos corações, para que possamos, tanto no dia bom como no dia mau, te adorar verdadeiramente em espírito e em verdade, e te dar toda a gratidão, pois tu és merecedor. Eu quero te agradecer por este culto, em o nome do teu Filho Jesus. E toda a gente diz comigo, amém e amém. Você vai sentar sem antes, porém, de cumprimentar o seu irmão, desejar a paz verdadeira do Senhor Jesus. Aí você pode sentar-se. Aqui estamos, neste culto de gratidão ao Senhor, um culto aonde nós nos reunimos para ouvir a voz do Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. E estamos aqui também reunidos num dia muito especial, que é o Dia das Mães. Esse Dia das Mães, sabemos que foi criado, que visa mais a parte comercial. Mas justa homenagem àquela que faz tudo pelos seus filhos, tudo mesmo. E nada melhor do que num culto ao Senhor, de fazer esta homenagem a essas heroínas, que os seus nomes estão não somente escritos, dando sequência ao livro de Atos, mas acima de tudo escritos no livro da vida, e aqui representando o Senhor nosso Deus. Os filhos que você tem, mãe, eles, na verdade, não são teus.
eles pertencem ao Senhor. E o Senhor dá a oportunidade, Ele capacita a mãe a criar, a educar os filhos que é dele, prepará-los para Ele. E isso vocês fazem com muita dignidade, com muito amor, com muito carinho. Não somente as mulheres que já são mães, mas aquelas que já estão se preparando para ser mãe. Eu quero desejar a todas vocês uma grande bênção do Deus Altíssimo nas vossas vidas, que dê força, saúde, sabedoria para continuar nessa tarefa que para alguns acham árduas, mas para vocês é bênção de Deus, é maravilhosa. Então, Deus abençoe a você, mamãe. Deus abençoe você que vai ser mamãe. Mas o melhor vai ser no final, tá bom? Isso é só uma prévia. E vamos já homenagear as mães neste dia, contando uma história da Bíblia, porque a Bíblia Sagrada, poxa, ela está repleta de exemplos de mães que foram bem-sucedidas, as mães que dão exemplos magníficos. A gente tem até dificuldade de escolher qual mãe que está na Bíblia para trazer este exemplo, mas Deus me mostrou para o dia de hoje uma mãe maravilhosa na palavra de Deus, uma mãe que deve ter passado por tantas coisas, com certeza, e diz um velho ditado que atrás de todo grande homem tem uma grande mulher. E isto é verdade, porque através desse grande homem de Deus que eu vou citar agora, existe a mãe dele, que é uma grande mulher. Nós vamos ver quem é esta grande mulher, deste grande homem de Deus. Abrindo em Êxodo, capítulo 2. É o segundo livro da Bíblia, tem Gênesis, depois vem Êxodo, capítulo 2, versículo 1. O homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ele engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe acontecera. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou suas criadas apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Esse menino é dos hebreus." Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" "Quero", respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas." Amém. Moisés era conhecido
Em todo o mundo. Em todo o mundo, na época, Moisés era conhecido, como nós conhecemos até a era de hoje. Mas a mãe dele não era conhecida. Ninguém sabia o nome da mãe de Moisés. Nós sabemos, a Bíblia mostra em outros lugares, outras passagens eu vou falar. Mas o nome dela não é citado. Mas foi ela, mãe, que preparou aquele menino, Moisés. Por quê? Porque essa mulher era, em primeiro lugar, filha de Deus, filha de Abraão. E ela mantinha constante comunhão com Deus. Ela sabia que Deus tinha um plano na vida dela e um plano para o filho dela. E ela não desistiu jamais desse plano. Passou por tantas coisas como nós vamos ver. Mas ela, sabendo o propósito de Deus, sendo mãe, ela não abriu mão até que o filho dela fosse colocado na posição que Deus o queria, para então servir a Jeová, servir ao Senhor, nosso Deus, Deus de Abraão, Isaque, Deus de Jacó. A filha de Faraó ia tomar banho naquele local do rio, somente com as servas dela, com as donzelas que a serviam. E veja só, naquela época, Faraó, movido pelo inimigo, quis matar a todos os meninos e deu uma ordem às parteiras de matarem todos os meninos hebreus. Por quê? Como nós sabemos, na época de José, José salvou o mundo da fome. Teve uma visão, uma revelação de Deus, que o mundo passaria por uma fome tremenda. E Deus usou José, hebreu, da casa de Jacó, usou o Egito, o Faraó, para manter o povo vivo, alimentado, e deu aquela visão que muita gente já sabe, da visão das 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E Faraó, grato, deu a José um poder muito grande. Abaixo de Faraó era José que comandava todo o Egito. E ele era muito bem sucedido. Então Faraó chegou perto de José e permitiu que toda a família de José viesse morar no Egito. Então foi toda a família de José, uma tribo grande, e se instalou, porque Faraó deu um lugar muitíssimo bom para eles, e lá começaram a se multiplicar. Então o povo hebreu começou a se multiplicar muito, e Faraó, desde aquela época, tinha medo do povo hebreu, que estava crescendo muito, e se fazerem uma rebelião e tomar o Egito, tirar o Faraó do poder. Então, o Faraó, com medo, desde aquela época, e os outros faraós que vinham, eles tinham muito medo do povo hebreu, então ele mandou matar todos os hebreus, crianças. E as parteiras, temente a Deus, se recusaram a fazer isso, mas ele deu ordens e os homens que serviam ao faraó fizeram. Começaram a matar todas as crianças pequenininhas dos hebreus. E esta mulher, que é a mãe de Moisés, viu que ele era muito formoso, viu que ele era muito bonito, era filho dela. Aliás, qual a mãe que não acha seu filho bonito? Né? Todas as mães. E separou ele, escondeu ele das mãos de Faraó, porque foi protegê-lo para que ele não morresse. Mãe protege o seu filho sempre.
Nessa matança de crianças, muitas mães morreram porque elas protegeram os seus bebês e os soldados matavam a mãe, o bebê. Morreram muitas mulheres para protegerem os seus filhos. Aliás, é uma coisa extremamente interessante que Deus fez. Todas as mulheres protegem os seus filhos. E no reino animal, todas as fêmeas protegem os seus filhos, mais do que os machos. Elas dão a sua vida para defender os seus filhotes. Quando você vê alguma reportagem, alguma filmagem, algum documentário de animais, animais bem mais fracos enfrentam animais poderosos, animais fortíssimos, que matariam ela facilmente, mas elas enfrentam para proteger os seus filhos. É mesmo uma coisa que Deus fez e colocou isso no coração das fêmeas, no reino animal, e colocou isso no coração das mulheres, dos seres humanos. Protegerem os seus filhos. A mãe ser mãe é uma bênção de Deus. Então, esta mulher, mãe de Moisés, não poderia esconder Moisés por muito tempo. E ela sabia que a filha do faraó ia tomar banho lá no rio Nilo. E o que ela fez? Ela fez coisas tremendas, que nós vamos ver, porque nós falamos, estava lá Moisés no berço, num cesto, boiando, ela pegou. Mas teve muita coisa atrás disso, que só poderia ser planejado por uma mulher, mãe e filha do Deus Altíssimo. Ela imaginou, como eu posso proteger o meu filho? Aonde meu filho estaria debaixo de uma proteção verdadeira? E veio ao coração dela, do próprio faraó. Ele poderia protegê-lo, mas como? Ele era hebreu, estava matando os hebreus, mas era o plano do Senhor que o filho dela se tornasse o Messias. É a representação, Moisés é a representação de Jesus Cristo. Jesus hoje, ele liberta um povo do mundo, liberta de tudo, desde que a pessoa queira. E Moisés, ele foi levantado para libertar o povo dele, do Egito, que tipifica o mundo. Então Deus começou a dar sabedoria, instruções para a mãe de Moisés, uma mulher fiel, uma mãe digna, para concluir efetivamente os planos de Deus para o povo de Deus. É muito importante você, mãe, quando estiver criando seu filho, educando seu filho, não faça como as mulheres do mundo dizem, eu crio meu filho para o mundo. Não! Você tem que criar o seu filho, a sua filha para Deus, porque Deus tem um plano para o seu filhote, para o seu filhinho, para a sua filhinha. Você já deve estar criando, abençoando, vendo ele ou ela, um grande homem, uma grande mulher de Deus, que vai cumprir os planos de Deus através dele ou dela. E você, mãe, teve a participação direta, porque foi você que gerou aquela criança, foi você que educou aquela criança nos caminhos do Senhor. Nada mais gratificante para uma mãe, para um pai, ver o seu filho e a sua filha nos caminhos do Senhor e servindo ao Senhor. E se aquele filho, se aquela filha abrir o entendimento, o seu coração para Deus e dizer, eis-me aqui, Senhor, com certeza Deus vai usar
o seu filho, a sua filha, para engrandecer o reino de Deus e o nome do Senhor. Foi que esta mulher fez para com o filho dela chamado Moisés. Como outra vez eu preguei aqui, como exemplo, Maria, mãe de Jesus, uma grande mulher que teve o discernimento, a sabedoria de gerar, educar o seu filho, Jesus Cristo, que Deus, o Pai, tinha um plano para Jesus e foi cumprido através de Jesus, mas a Maria tinha todo um pano de fundo, porque foi ela que educou, criou, protegeu, guardou, cuidou, alimentou aquela criança, como fez também a mãe de Moisés. Não precisa abrir, mas descobri o nome da mãe de Moisés em Êxodo 6, em número 2. Em número 2, Números, o livro da Bíblia. Versículo 26, capítulo 26, versículo 9. A mãe de Moisés se chamava Joquebede. Joquebede. É o nome que você não vê. Joquebede. É a mãe de Moisés. A mãe ficou por trás, mas ela projetou o filho dela, segundo Deus mandou. Esse papel de mãe é fundamental. Muitas vezes, inúmeras vezes, incontáveis vezes, eu fui na casa de meus pastores e eles tinham assim, vamos chamar de uma, se é que eu posso falar isso, de um orgulho santo, porque todos os filhos daquele casal de pastores serviam a Deus. O menino e as meninas serviam a Deus. Tanto é que na morte da mãe e do pai, eles já estavam com uma idade avançada, estavam já jubilados e moravam na casa pastoral da filha, anexo à igreja. E ele dando todo suporte à filha como pastor experiente que ele era. Então eles tinham assim o coração grato a Deus, porque eles souberam educar os filhos não para o mundo, mas para Deus. E isso é um chamado, porque quando o seu filho, a sua filha tem um chamado para Deus, ela não almeja ser um médico, um engenheiro, um comerciante, um trabalhador rural ou braçal, seja lá o que for. Almeja estudar as coisas de Deus, estudar a palavra de Deus e servir a Deus, não importando se vai ganhar 10 mil reais como médico ou se vai ganhar R$1.000 como um missionário. Não almeja as coisas do mundo, não almeja ser comerciante industrial, almeja ser servo de Deus. E a mãe está por trás disso, orando, intercedendo, ajudando, orientando, exortando. E mais quando se aproxima o final do mundo, o final dos tempos, quero dizer, a volta do Senhor Jesus, mas nós temos que orar pelos nossos filhos. E se é plano de Deus que aquele filho veio, você gerou, para que seja um servo, uma serva de Deus, a melhor opção, a melhor herança que você pode dar. Não é dinheiro, não é propriedades, porque tudo isso passa, tudo isso vai ficar. Mas qual é a posição desde aquela época, hoje e eternamente, de Moisés no reino de Deus, que é para todo sempre? Não tem profissão nessa terra que pague isso. Qual a posição dele? Qual a posição da mãe dele? E qual a posição daquele todo-poderoso faraó, que tinha todos os reinos no poder dele? Qual a posição? Nós estamos falando espiritualmente e eternamente. Nós não estamos falando coisas
terrenas, materiais que são momentâneos. Então você precisa ter muito discernimento. Como é que você vai educar o seu filho? Você está educando segundo a vontade de Deus? Segundo o Senhor quer que o seu filho, a sua filha trace aquele caminho? Não entrar em competição terrena. Você sabe, uma das piores coisas que existe é a competição. Eu, quando entrei no banco, não era para mim trabalhar no banco comercial, era para trabalhar fechado num banco, da financiadora do banco, que é outra empresa do banco. Mas como não tinha ainda lugar para mim trabalhar, porque tinha que criar, me deram um andar inteiro lá na Rua Boa Vista, para fazer o departamento, eu fiquei numa agência. Eu não entendia bolhufas da área comercial. Eu pegava os manuais e levava para casa para estudar. Tinha 2 pessoas que queriam a posição de gerente. A inveja se levantou violentamente contra mim. Competição. Eu não estava nem aí, porque nem lá eu ia ficar. Eu ia para outro lado, eu ia trabalhar junto com o dono do banco, não é banqueiro, não é bancário, era o banqueiro. Minha esposa, quantas vezes na empresa que ela trabalhava também, inveja. Todos vocês, provavelmente, na empresa que vocês trabalham, se levanta gente com inveja. No comércio, um tem inveja do outro, abre a mesma coisa na porta do lado. E isso até de igreja, estão abrindo igreja grudado com outra igreja. Uma ocasião eu estava lá em Campos do Jordão, há muitos anos atrás, e estava no alto de um morro. Aí tinha um grande vale e depois outro morro alto. E olhei assim de longe, eu falei: Alexandre, aquilo lá não é 2 igrejas, bem longe? Ele falou: pois é uma igreja do lado da outra igreja e é parede com parede, competição. Competição é coisa suja, imunda. Por isso que não pode existir dentro da igreja e jamais poderá existir competição e inveja. Isso é demoníaco. As coisas de Deus é diferente das coisas do mundo. Nós temos que nos agradar de estarmos aqui no meio do povo de Deus, na casa de Deus, como nós cantamos, e nos entristecermos quando pisamos lá fora, porque lá fora tem inveja, tem competição, tem roubo, tem levar vantagem, tem tudo lá fora. Por isso que o Senhor diz que você é a luz nas trevas. Sabemos que o menino Moisés foi adotado pela filha de Faraó, e Joquebede encontrou uma maneira de manter contato sempre com o filho dela, não matarem o filho e manter contato com ele constantemente. Então vamos ver algumas situações interessantes que esta mãe de Moisés passou. Primeiro eu quero destacar aqui coragem. Esta palavra, coragem, eu acredito que na grande maioria de todas as mães existem. Coragem. Eu quero destacar a coragem na mãe de Moisés, Joquebede, porque ela teve coragem de esconder a criança, sabendo que os soldados estavam caçando, literalmente sacrificando as crianças. Ela teve a coragem de esconder e enfrentar os soldados de Faraó. Uma coragem ímpar. Segundo, ela teve a coragem de colocar o menino no rio, dentro de um cesto, preparado para não afundar. Ela teve coragem. Imagine uma mãe pegar um cesto, preparar aquele cesto para o filho e pôr no rio. Quantos perigos existem no rio? Jacaré, animais, cobra. O cesto não aguentar e afundar, porque o cesto foi preparado por ela. Não era um cesto impermeável, não era um cesto de plástico que não afunda. Ela teve coragem, e vou mais além, ela teve fé, que ao pôr aquela criança naquele cesto, não afundaria, porque dependendo da ação dela, a criança não ia morrer pela mão do soldado, mas ia morrer pela ação dela. Quero destacar a coragem dela ir
na hora que a filha do faraó estava tomando banho, porque ela podia ser descoberta, porque tinha muitas donzelas, servas da filha de faraó, e se alguma visse ela poderia morrer. Era proibido qualquer pessoa ficar perto ou ver a filha de faraó. Então ela teve coragem de estar lá naquele momento, e ela teve a coragem também de enfrentar a filha de faraó, porque depois que a filha de faraó falou, mande essa mulher tomar conta, amamentar a criança, ela foi e estava frente a frente com a filha de faraó, que se descobrisse o plano poderia matar ela. Então foi uma mulher corajosa. E é uma coisa interessante, em situação de risco dos seus filhos, toda mãe se torna uma corajosa. Toda mãe, não importa o que seja. Outro exemplo que eu vejo na mãe de Moisés e vejo nas mulheres, nas mães, é a criatividade. É impressionante. Como é criativa uma mãe. Você quer ver? Eu estava falando com alguns irmãos no sábado, na sexta-feira. Como a mulher é corajosa. Quando nós tivemos o nosso primeiro filho, ele tinha alguns meses de idade, ele tinha um berço dele, ele dormia no berço. Ele estava com uma dor de garganta forte, ficou com febre. Ele tinha alguns meses de idade. A Tânia, mãe de primeira viagem, eu pai de primeira viagem, ele tinha 6 meses. A Tânia falou, vamos colocar ele no nosso meio na cama, porque ele está com febre. Vamos pôr ele no nosso meio. E nós dormimos, os 3. A Tânia, eu e o menino de 6 meses. Gente, jamais façam isso. O calor do meu corpo, o calor do corpo dela, somado à febre do menino, a febre disparou. De repente nós acordamos no meio da madrugada, o menino tendo convulsão. A língua enrolou, ele não respirava, 6 meses. Convulsão. E eu peguei a criança no colo, e agora? Eu não sabia o que fazia, e as minhas pernas já estavam bambeando, e o menino sem respirar no meu colo. Eu não tive reação nenhuma. E eu falo que a mulher é corajosa e criativa, porque ela não sei onde foi arrumar forças, ela veio, meteu o dedo firme, e eu só olhando, ela meteu o dedo na mão da criança, desenrolou, pegou a criança, tirou do meu, eu entreguei, já estava desmontando, e ela firme lá. E ela, vamos para o hospital. Eu falei, vamos, onde que eu estou, né? Nem sei onde que eu estou. Depois que foi para o hospital, quem balançou foi ela. Aí ela ficou assim, aí eu já estava firme. Mas olha só, a coragem do próprio filho estar numa situação de risco e a criatividade. Porque eu nunca pensava meter o dedo na goela para puxar a língua. Então é impressionante como Deus ele caprichou na mulher, mais do que no homem. Mas eu estou falando da criatividade da mulher. Por exemplo, da Joquebede, mãe de Moisés, a criatividade. Como é que eu vou pegar o menino e levar o menino lá para a princesa? Criou o cesto. O cesto. Olha que criatividade. Hoje nós lemos, ela fez o cesto. Não, criatividade. De colocar o menino. Só que não é simplesmente um cesto. Ela teve que pegar 2 elementos, betume e piche, para isolar, para não entrar água no cesto, que é o tipo de cesto de vime. Você põe na água, vai afundar. Então a criatividade, e não deve ter sido muito fácil ela conseguir betume e piche, que existiam. Ela isolou, fez um isolamento com esses 2 produtos, e o cesto flutuou. Então olha a criatividade de uma mãe. A outra criatividade dela
foi que ela falou: vou pôr o cesto aqui, mas não vou deixar à toa. Chamou a filha dela, de nome Miriam. Miriam era a irmã mais velha de Moisés, que depois nós vemos Moisés e Miriam brigando lá na frente, mas já adultos. Mas a criatividade, ela falou assim: Miriam, vem aqui, eu vou pôr o cesto com teu irmão, vai a correnteza, porque elas se posicionaram no lugar que a correnteza ia para o lado da princesa, lógico, e vou pôr aqui o cesto, e você vai se escondendo na margem, e vai acompanhando o cesto, para ver se dá tudo certinho, tudo bem. Quer dizer, olha como ela foi criando uma situação. Outra parte que eu chamo de criatividade, que na hora do banho da filha do faraó, exatamente naquela hora, ela colocou o cesto de maneira que a correnteza levasse até a princesa e chegasse lá no momento certo, no momento correto. Isso tudo foi uma criatividade. Eu estou falando todas essas coisas que eu descobri nessa serva de Deus, que ela fez pelo seu filho, exemplo de mãe, para que desperte em você, mãe, a coragem, a criatividade na educação dos seus filhos, principalmente na época em que nós vivemos. Porque do mesmo jeito que tinha Faraó matando as crianças lá, no mundo que nós vivemos está cheio de Faraó matando as crianças aqui de outras maneiras. Então nós temos que ter criatividade, confiar em Deus, ter fé, mas ter ação, porque obras sem fé é morta. Nós precisamos ter criatividade nesse mundo que nós vivemos. Outra criatividade dela é chamar a filha Miriam e falar assim: Miriam, vai até lá, se acompanha o cesto. A hora que ela pegar o cesto, você vai e fala assim para ela: olha, eu conheço uma mãe, porque a princesa falou assim, é um filho hebreu, é uma criança hebreia. Aí a Miriam chegou, por ordem da mãe, e falando assim: eu conheço uma mulher hebreia que pode eu chamá-la, se a senhora quiser, para vir amamentar e tomar conta dessa criança. A princesa falou: eu quero. Quem criou tudo isso foi a mãe de Abraão. Agora veja a criatividade, que a mãe de Abraão foi chamada para quê? Amamentar o próprio filho dela. A mãe de Moisés. Amamentar o próprio filho dela, tomar conta e criar o filho dela, e ainda receber por isso, porque a princesa pagava para ela. Olha que criatividade! É mesmo uma coisa só gente de Deus para ter essa criatividade. E por último, destaca-se a determinação de Joquebede. A determinação. Ela determinou: meu filho não vai morrer, eu vou proteger o meu filho. Clamou ao pai, o pai deu instruções a ela. Você vê a importância de você ter comunhão com o pai, porque o pai vai dar a você toda a orientação para você criar o seu filho nesse mundo de trevas. Você pode não enxergar soldados de Faraó. Faraó no mundo de hoje tipifica-se Satanás. Você pode não enxergar Satanás, você pode não enxergar Faraó, mas você tenha certeza que ele está cheio de soldados querendo matar os filhos de suas mães. Se não é hoje, pode ser amanhã. Se não é amanhã, daqui um mês, daqui um ano, não sei. Então, oração, intercessão, criatividade, fé, a você mãe, e aqui está um exemplo disso tudo. Por isso que eu estou trazendo um exemplo de mãe, Joquebede, da palavra de Deus, os exemplos que ela deixou. Ela também determinou o cuidado do menino, que correu o risco de ser descoberto, sem dúvida. Então, meus amados, toda mãe tem que ter essa determinação.
essa coragem, essa criatividade. E isso você não vai buscar nas coisas mundanas. E vou lhes dizer, não vai achar na internet não. Hoje é fácil. As pessoas vão na internet e vão ver todas as coisas, como faz, como deixa de fazer, um emprego, um trabalho, como criar, como fazer, está tudo lá. Eu sou da época que não existia computador. As coisas vinham do alto céu para o nosso coração. E nós criávamos a partir do nosso Criador, Jesus Cristo, não do Criador Google. Então você, se for procurar no Google, você vai encontrar um monte de exemplos mundanos. Vai procurar no Criador dos céus e da terra, em Deus, como proceder, porque com certeza Joquebede não tinha Google, era comunicação com Deus direta, como Taniel era comunicação com Deus direta, era e continua sendo. Essa garra que eu estou qualificando, a mãe de Moisés e todas as mães, faz parte do instinto materno que foi Deus que colocou na maternidade. Então, quando uma mãe quer abençoar o seu filho até o fim, ela tem que ter essas revelações de Deus, operar com coragem, criatividade e operar com determinação e, acima de tudo, fé em Deus Todo-Poderoso. É assim que você, mãe, vai criar com vitória seu filho e a sua filha, mesmo que o seu nome não venha a ser divulgado, como foi o caso de Joquebede. Eu acho que só aqui a gente fala Joquebede, mas só podemos falar de Moisés por causa dela, porque ela ouviu a voz do Senhor. Então, faz toda a diferença na vida do seu filho, da sua filha. E quero concluir dizendo que essa mulher desconhecida do povo de Deus, essa mulher desconhecida da Bíblia, é um grande exemplo e deixou a sua marca, não o nome dela, mas deixou a sua marca em seu filho Moisés. Através de Moisés, o povo chegou à salvação. Milhares de pessoas foram salvas, estão nos céus, por causa da determinação da mãe de Moisés. E isto, com certeza, vai fazer com que você também tenha essa fé, essa determinação, essa coragem, essa criatividade, essa determinação de fazer do seu filho e sua filha pessoas responsáveis, que vai levar milhares de pessoas aos céus. Mãe, resumindo, mãe é um exemplo de coragem, de criatividade e de determinação. Que Deus abençoe a todas vocês, pois Deus abriu a madre de vocês e vai abrir de outras irmãs, para que através dos vossos filhos o reino de Deus seja expandido e engrandecido. Amém? Vou chamar agora que vem aqui à frente todas as mamães. Todas as mamães podem vir aqui para frente. Tem mais mamãe? Tem. Ok. Deixa eu falar para vocês, mamães. Sei que muitas de vocês passaram por tantas coisas, né, com os vossos filhos, como nós também passamos. Mas Deus sempre capacitou vocês, vai capacitar sempre. Em todas as coisas, procurem a Deus em primeiro lugar. Não é o serviço, não é o marido. Em primeiro lugar é Deus, porque tudo mais Ele vai acrescentar. Peçam a Ele sempre sabedoria e orem muito pelos seus filhos, porque, como eu disse, os filhos pertencem ao Senhor e você vai
educá-los, criá-los na admoestação do Senhor. É um papel maravilhoso, divino, ser mãe. Deus abençoe muito vocês. Eu vou pedir para a Tânia, que também é mamãe, fazer uma oração primeiro, as mães, e vou incluir nessa oração das mães aquelas que querem ser mães. Quem quer ser mamãe aqui? Quem está preparando para ser mãe? Aí faz uma oração seguinte: aquelas que não são mães vão ser, aquelas que são vão ter mais uns 4, 5 filhos. Isso é muito ruim, para mim vai ser como? 3 mais 4, 5, enlouqueço. Depois não vai feia. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, em lugar, Senhor, por estarmos na tua presença, por saber que o Senhor nos guarda, nos protege e tem nos dado sabedoria para nós ensinarmos e educarmos os nossos filhos na sua admoestação. Nós te agradecemos de todo o nosso coração pelos maridos que o Senhor nos deu, por homens e mulheres que têm ouvido a palavra de Deus e não deixando, Senhor, as suas casas nem os seus lares para estar andando por aí a esmo, por estarmos nervosas ou irritadas, mas temos que dar honra a quem Deus deu para dar honra. E nós, como submissas dessa união que o Senhor nos deu, nós queremos agradecer, em primeiro lugar, o marido que o Senhor nos deu, porque foram eles que fecundaram em nossas vidas os filhos lindos que nós temos hoje. Obrigado por nos fazer, Senhor, aquelas que moldam, aquelas que criam, aquelas que educam e que fazem deles orgulho para nós. Nós queremos agradecer de todo o nosso coração. E, em primeiro lugar, também, queremos te pedir a essas mães que aqui estão, que os filhos estão afastados, que estão longe de ti. Traga-os, Senhor, de volta para o seu seio. Traga-os de volta, porque uma mãe que crê no Senhor, ela não desiste dos seus filhos. Nós não desistiremos dos nossos. Por isso, queremos agradecer ao Senhor por cada um deles. E, em segundo lugar, te pedimos a tua mão poderosa sobre a vida dessas irmãs que querem também ser mães e ter no seu colo dos seus braços um filho gerado por elas, agradecendo a Deus, porque a promessa do Senhor diz que no nosso meio não haveria nenhuma mulher estéril, nem que abortasse, nem um varão estéril, nem uma mulher. O Senhor nos fez fecundas, o Senhor nos fez para povoar o céu, não com homens e nem mulheres que são do mundo, mas homens e mulheres, varões de Deus, que serão usados pelo Senhor para a honra e glória do nome de Jesus. Te agradecemos por cada uma delas. Nós já vemos e declaramos que todas elas já têm os seus filhos abençoados no útero, conforme a tua promessa. Nós te agradecemos, ó Deus, e te louvamos por este dia. Muito obrigado, porque o Senhor cuidou muito bem de nós. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.